Bora. Mecônio. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre mecônio é... A gente precisa entender que mecônio não é cocô. Antes de eu explicar para vocês toda a questão do mecônio dentro da barriga, a gente precisa esclarecer algumas questões, tá? E a primeira delas é por que mecônio e cocô são diferentes, né? Quando o bebezinho tá lá dentro da barriga, né, o intestino dele vai se formar, o sistema renal vai se formar, o intestino, né, vai começar a secretar uma secreção. O intestino, ele é o quê? Tubular, né? Ele é um tubo. E aí a gente tem o intestino aqui, ó, ele vai começar a se formar, é um tubo extenso, todo enroladinho, né, que fica lá no abdômen do bebê. Esse intestino, ele não vai funcionar no sentido de fazer a digestão, mas para que esse intestino, esse tubo, ele não cole, ele não fique aderido, ele precisa ter uma certa lubrificação. Para quê? Para que ele se mantenha aberto, para que quando o bebê nasça, ele comece a fazer a digestão, né? E aí a gente tem glândulas nesse intestino, dentro das alças intestinais todas lá, a gente tem um monte de glândulazinha que, desde que o intestino se forma, essas glândulas começam a secretar uma coisa parecida com um catarrinho, como se fosse um muco, né? Que vai manter aquele intestino aberto ali, que vai evitar que as alças intestinais elas colhem, né? E aí o que é que acontece? O mecônio, né, começa a se formar daí, da secreção dessas glândulas. Essas glândulas vão passar toda a vida intrauterina do bebê, toda a gravidez, secretando esse muco, né? E aí depois disso, lá pelo segundo trimestre, a gente tem o início da função renal do bebê, né? O bebê primeiro ele vai começar a deglutir, né? A ter aquele movimento de engolir, né? E depois o rim vai começar a funcionar, e aí o que é que vai acontecer? Vai começar a secretar o líquido amniótico, né? Que o líquido amniótico nada mais é do que o xixi do bebê. Valéria, mas a gente bebe o nosso próprio xixi quando tá dentro da barriga da mãe? Sim, a gente bebe o nosso próprio xixi. Todos nós bebemos o nosso próprio xixi durante todo o tempo que a gente passa dentro da barriga, né? A partir do momento que o rim começa a funcionar, ele começa a filtrar e aí a gente começa a excretar o xixi e deglutir. O líquido amniótico nada mais é do que o xixi excretado, deglutido, excretado, deglutido, excretado, deglutido, tá? Então, o que é que acontece? O xixi que o bebê vai engolir, né, ele vem pelo próprio aspecto do líquido amniótico, ele tem alguns grumos, ele tem alguns restinhos de pele que vão se descolando da pele do bebê. O próprio vernix, né, que é aquela mais pra frente, que é aquela pastinha que fica aderida na pele do bebê, o próprio vernix, ele também vai se soltando, e aí tudo isso que o bebê vai engolindo, né, a água do líquido amniótico, ela vai ser absorvida no estômago e o vernix, esses granulozinhos, essas coisas mais sólidas, ela vai passar para o intestino, né? E aí tudo isso se acumulando ao longo desses 9 meses vai se transformar numa gosma escura e verde chamada mecônio, tá? Então, o mecônio, ele nada mais é do que o produto de tudo que o bebê tem no intestino durante os 9 meses de gestação, né? E por que o mecônio não é cocô, né? O mecônio não é cocô, por quê? O nosso cocô, a partir do momento que o bebê nasce, o intestino começa a fazer o processo de digestão. O bebê ele tem contato com várias bactérias do meio externo, a gente começa a fazer a colonização do nosso intestino, que nada mais é do que colocar bactérias para dentro do nosso intestino. E aí o que é que acontece? Acontece que essas bactérias que colonizam o nosso intestino é que vão fazer aquela produção de gases, é que vão fazer o cocô ter aquele cheiro e aquele aspecto de cocô, diferente do mecônio, que é única e exclusivamente aquela gosma, que é verde escura, um verde petróleo, bem escuro, bem denso, tá? E que não tem nenhuma bactéria. Então, a principal diferença entre o mecônio e o cocô é que o mecônio ele é estéril, ele não é contaminado, ele não tem bactérias, tá? E por isso ele não causa mal
quando ele tá lá dentro do bebê, dentro da barriga, tá? O bebê vai acumular esse mecônio durante esses 9 meses. E aí, por isso, a gente não pode dizer, né, que o mecônio é cocô. Quando a gente disser, o bebê fez cocô na barriga, na minha barriga. Não, o bebê não fez cocô na sua barriga. O bebê eliminou o mecônio na sua barriga, porque mecônio é diferente de cocô. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que o mecônio é diferente de cocô, tá? Outra coisa, a gente tem que entender outra diferença antes de partir para a parte da eliminação de mecônio propriamente dita, tá? Outra coisa que a gente tem que entender. Engolir é diferente de aspirar, né? Quando a gente engole, engolir é isso, tá? É engolir. Aspirar é respirar, tá? Então, se o bebê engole o mecônio, não tem nenhum problema, porque nada vai acontecer. O mecônio vai voltar para o intestino, que era o lugar onde ele devia ter saído, né? Então, calma, Babi, que a gente vai chegar nessa parte. E o que é que acontece? Acontece que bebê que tem, se tem mecônio líquido amniótico e o bebê engole o mecônio, não tem nenhum problema, tá? Engolir é botar para dentro do estômago. A gente tem aqui, ó, a entrada das vias aéreas, que é o nosso nariz, né? A gente tem a entrada da nossa boca, tá? Que é a entrada do sistema digestivo. O que é que acontece? Essa via aérea, ela é um caninho que vai para cá e o sistema digestivo, a boca, vai também terminar aqui no pescoço e aqui nessa região aqui é que tá todo o problema. Por quê? Porque é aqui onde essa junção das vias aéreas e do sistema digestivo, ela se divide, né, em traqueia, que é por onde a gente respira, por onde passa o ar, por onde o ar vai para os pulmões, e esôfago, que é por onde a comida vai para o nosso estômago. Então, o grande problema do mecônio estará aí, que eu vou explicar mais na frente. Mas se o bebê engole, o que é que acontece? Ele está colocando o mecônio para dentro do intestino, né? Ou seja, não tem nenhum problema. O mecônio está voltando para o lugar onde ele estava sendo gerado. Não vai ter nenhum problema adicional. Agora, aspirar, que é quando você puxa o ar, né? Quando você puxa pelas vias aéreas, aí é que vai estar o problema, tá? Porém, né, o que acontece? O bebê, ele não respira intraútero. Por quê? Porque a gente já sabe, a gente já aprendeu que o bebê recebe oxigênio de onde? Da placenta. Através de quê? Através do cordão umbilical. Então, o bebê, ele não tem movimento. Ele até tem, porque aí vai ter gente que vai perguntar: Valéria, mas quando eu faço a ultrassom e a ultrassom diz que o bebê tem movimento respiratório presente, tá? Isso é um movimento, vamos dizer assim, primitivo, rudimentar. Isso não gera nenhum tipo de prejuízo, nem gera esse movimento de aspirar. É apenas um movimento abdominal, tá? Primitivo que o bebê tem. É como se fosse um ensaio que o bebê faz para quando ele precisar respirar. Mas isso não gera esse movimento de aspirar, de inspirar. Por quê? Porque o bebê ele não precisa inspirar, porque ele está recebendo todo o oxigênio pelo cordão umbilical, pela placenta, tá? Então, eliminar o mecônio e engolir o mecônio é zero bronca, zero problema. Por quê? Porque o mecônio vai voltar para o intestino, tá? Então, não tem problema se tiver mecônio e o bebê engolir mecônio, tá? E o que é que acontece? Em 95% de todas as gestações, né? Vamos dizer, a gente tem 100 mulheres grávidas. Em 95 mulheres, o trabalho de parto vai acontecer e o bebê vai nascer e não vai haver eliminação de mecônio antes do bebê nascer. O bebê só vai eliminar esse mecônio depois que ele sair da barriga, tá? E o que acontece em 5% das gestações, esse mecônio vai ser eliminado ainda dentro da barriga, tá? O bebê vai eliminar mecônio dentro da barriga, tá?
E por quê, né? O que é que acontece? Quais são as possíveis causas? O que é que faz com que o bebê elimine o mecônio ainda na barriga, né? O que é que se sabe sobre isso? O que a gente sabe é que essa liberação de mecônio sempre é porque o bebê tem algum problema? Não necessariamente, tá? Essa eliminação acontece por quê? Por maturidade do próprio bebê. Às vezes você tá ali 41 semanas, o bebê, vamos dizer, deu um start no intestino. Não, o intestino está pronto. Vou começar a eliminar mecônio, vou começar a fazer cocô. Cocô, entre aspas, né? Que a gente já sabe que não é cocô. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o bebê, por maturidade do próprio bebê, por maturidade, vai com 40 semanas, ele já ele já vai eliminar mecônio. Não, isso não quer dizer que com 40 semanas, com 41 semanas, não quer dizer que todos os bebês na mesma idade gestacional já vão eliminar mecônio, tá? A grande maioria dos bebês não elimina, mas esses 5%, alguns bebês dentro desses 5%, vão eliminar esse mecônio por maturidade desse intestino. O intestino vai estar num grau de maturidade que vai eliminar, vai começar a ter o movimento peristáltico, que a gente chama, que é o movimento, aquele movimento que as alças intestinais vão se movimentando, e aí vai eliminar esse mecônio, tá? E isso não tem a priori não tem nenhum problema. O fato dele liberar mecônio por maturidade não quer dizer que esteja em sofrimento fetal, não quer dizer nenhum problema. Quer dizer que simplesmente o intestino ficou maduro e liberou mecônio, tá? Qual é a outra causa, né? Significa que ele pode... Oi, Lilian, chegou a tempo, a gente tá começando a explicar. Depois eu vou dar uma recapitulada para quem tá chegando depois, tá? E aí, qual é a outra causa, né? Ele pode também liberar mecônio pelo que a gente chama de estresse fisiológico, tá? O que é um estresse fisiológico? O estresse fisiológico é, por exemplo, sei lá, quando alguém tá fazendo cosquinha numa criança ou em alguém e essa pessoa faz xixi. Ri tanto que faz xixi, né? Solta pum de tanto que riu, de tanto que... Enfim, quando você tem um estresse fisiológico, um estresse no seu corpo que lhe gera, que não necessariamente é uma coisa ruim, que gera uma liberação de esfíncter. Oi, Vitória, bom dia, seja bem-vinda. Vão mandando aí as dúvidas, tá? E aí o que é que acontece? Acontece que o próprio trabalho de parto, né, o estresse fisiológico do trabalho de parto, o que é que acontece no trabalho de parto, né? O bebezinho tá lá dentro da barriga, bonitinho, e o útero tá lá se contraindo, né? O que é que acontece com o útero no trabalho de parto? Nada mais é do que o útero, ele se contrai para baixo, né? Ele se contrai, o fundo dele, que é a parte que tá aqui, ó, na barriga, ele empurra o bebê para baixo. O útero, a contração vai assim, ó, tá? E aí o que é que esse útero faz? Ele faz força para baixo para o colo fazer isso, para o colo chegar lá embaixo, a força da contração, o colo abrir e apagar, tá? Então, o que é que acontece? Essa contração, esse movimento de massagem, né, que cada contração faz no bebê, né, cada contração que vem, o útero vai e aperta esse bebê. Então, esse bebezinho, ele tá sendo apertado a cada contração, tá? E, às vezes, esse movimento de estar sendo apertado, de estar sendo massageado a cada contração, faz um estresse, que a gente chama de estresse fisiológico, e faz com que o bebê libere também esse mecônio, tá? Então, essa liberação de esfíncter até aqui não tem nada de grave, não tem nada de patológico, não tem nada de anormal, tá? O bebê pode simplesmente ficar maduro e liberar o mecônio, o bebê pode ter um estresse fisiológico, principalmente pelo trabalho de parto, e também liberar mecônio, tá? A presença do mecônio em si, ela não vai significar perigo, tá? Agora, a terceira causa, né, e é a causa que os obstetras têm mais medo, que causa mais preocupação, é por sofrimento fetal, né? E o que é o sofrimento fetal, né? O que é que faz faltar oxigênio para o bebê? A função da placenta está diminuída, né? Uma diminuição dessa função dessa placenta, a gente já sabe, eu sempre falo aqui, qual é a função da placenta, né? Esse órgão tão importante que é gerado dentro de nós
para nutrir essa criança por 9 meses e depois ele vai embora, né? Então, é o único órgão transitório que a gente fala, que a gente tem, né? E só nós, mulheres, somos capazes de gerar esse órgão. E qual é a função desse órgão tão importante? É dar água, dar comida e dar oxigênio para esse bebê, né? Então, vamos considerar que essa placenta seja a bateria de um celular. Quando essa bateria, né, essa placenta, ela começa a perder o seu funcionamento, automaticamente o bebê começa a diminuir o que chega para ele. Começa a diminuir água, começa a diminuir comida, né? Isso pode durar semanas e o bebê não vai ser afetado, essa questão da diminuição de água, diminuição de comida. A gente pode passar dias com fome, né? A gente passa alguns dias com sede, só que o oxigênio, a gente não pode chegar no ponto de essa placenta não funcionar a ponto de passar oxigênio. Por quê? Porque a gente sabe que em 3 minutos sem oxigênio, a gente já era, né? Então, o que é que acontece? A gente precisa, né, entender essa questão da placenta para entender por que isso também pode ser uma causa de liberação de mecônio no bebê, né? E o que é que acontece? Se diminui o oxigênio, né? Quando eu tô com oxigênio, quando o meu corpo tá com oxigênio diminuído, a gente tem no nosso corpo, como a natureza é perfeita, a gente tem vários mecanismos de defesa do nosso corpo, né? Então, veja, se eu tô com pouco oxigênio chegando para mim, o que é que meu corpo vai fazer, né? Meu corpo vai priorizar o corpinho do, vamos dizer, tá chegando pouco oxigênio por esse cordão umbilical. O que é que o corpo do bebê vai fazer para economizar, vamos dizer assim, esse oxigênio, já que está em pouca quantidade? A gente vai manter a circulação nos órgãos principais, né? A gente tem que... Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso instinto? É nos manter vivos, né? Manter a nossa vida, é salvar a nossa pele. Então, o que é que a gente vai fazer? O nosso corpo, ele automaticamente faz um processo que a gente chama de centralização fetal, tá? E o que é a centralização fetal? Nada mais é do que... fiz alguma besteira aqui. Ajeitei. Pronto. O que é a centralização fetal? Centralização fetal nada mais é do que o nosso corpo, ele vai tirar o sangue das áreas menos importantes e vai concentrar a nossa circulação nas áreas mais importantes, né? O que é mais importante? É a nossa mão ou é o cérebro? É claro que é o cérebro, né? O que é mais importante? É a nossa perna, o sangue do pé ou o sangue do coração, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer aqui? Esse sangue, ele vai sair das extremidades, ele vai sair da superfície da nossa pele e ele vai se concentrar nos nossos órgãos vitais, nos nossos órgãos principais. Isso é o que chama de centralização fetal. E isso pode acontecer quando esse bebê está com uma diminuição da oxigenação. E aí, o que é que vai acontecer? O intestino vai ficar com menos quantidade de sangue circulando, vai receber menos oxigênio, porque o oxigênio vai ser drenado para os órgãos principais, para os órgãos vitais. E o que acontece quando a gente tem diminuição desse fluxo sanguíneo e dessa oxigenação no intestino? Ele vai relaxar e vai liberar o quê? Mecônio, tá? Então, essa é uma possível causa de liberação de mecônio. Vejam, existem duas causas que são benignas, vamos dizer assim, que não causam problema necessariamente, e existe uma forma que é uma forma patológica, que o fato do bebê já ter liberado o mecônio já significa que tem alguma coisa errada ali, né? E aí, o que é que faz complicar tudo, né? Deixa eu botar mais pra frente aqui. Hoje tá a benção, esse computador, a benção. Aqui. Pronto. E aí, o que é que acontece, né? Vamos dividir essas causas aí em estatísticas, tá? Eu já falei aqui, recapitulando, tá? Vamos dar uma recapitulada desde o começo. A gente já entendeu porque a gente não deve chamar mecônio de cocô. A gente já entendeu que não é para dizer que o bebê faz cocô na barriga, porque mecônio não é cocô, né? A gente já entendeu que o bebê, se ele engolir o mecônio, não tem problema, porque engolir o mecônio é diferente de respirar o mecônio, né? E a gente já entendeu que 95% das gestações acontecem
sem mecônio ser liberado dentro da barriga, né? Somente 5% das gestações vão ter mecônio antes do bebê nascer, né? E aí, desses 5% restantes, a gente vai dividir aí, tá? Desses 5% restantes, 2% liberam esse mecônio por maturidade do intestino, ou seja, a gente já viu as causas, né? Que é maturidade intestinal, que é estresse fisiológico, né? E a gente viu que uma terceira causa é pelo sofrimento fetal, né? Por hipóxia, por diminuição desse oxigênio que está chegando no bebê pela placenta. E aí, essa causa é a causa patológica. Então, vamos lá. Desses 5% que liberam mecônio dentro da barriga antes de nascer, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que 2% vão liberar por maturidade do intestino, né? 2% vão liberar por um estresse fisiológico e apenas 1% vai ser o bebê que vai estar em sofrimento fetal, tá? Então, apenas 1% aí é aquele bebê que realmente preocupa e que aquela gestação tem que acabar naquele momento, né? E aí, bora lá. Então, a gente vai ver que é uma coisa que é raro, né? Que é a minoria. Por quê? Porque eu já tenho 95% que não tem liberação de mecônio e dos 5% que liberam mecônio, apenas 1% é uma causa patológica, né? É uma causa preocupante, é uma causa que inspira gravidade, tá? Então, é nesse 1% aí que a gente vai focar para que vocês entendam, né, o que é que causa essa gravidade, tá? Essa aspiração de mecônio, ela pode ser muito grave, tá? Quanto mais grosso esse mecônio tiver, mais preocupante é, tá? Pode acontecer o que a gente chama de síndrome de aspiração fetal, né, ou meconial, síndrome de aspiração meconial, que é justamente quando o bebê, ao invés de engolir, né, ele vai aspirar. E por que ele aspira, né? Porque se está faltando oxigênio e continua diminuindo esse oxigênio, primeiro ele vai fazer o que a gente chama de centralização fetal, que é aquilo que eu já falei, né? Que ele vai drenar a oxigenação, drenar o sangue para os órgãos mais importantes. E aí, continua faltando oxigênio. O que é que esse bebê vai fazer na tentativa de sobreviver? Ele vai começar a tentar respirar, né? Porque o instinto da gente é sobreviver. E aí o que é que vai acontecer? Esse bebê ele vai começar a fazer o quê? Um movimento que a gente chama de gasping, tá? Quando a gente é muito comum para qualquer pessoa assim que tenha contato com a área de saúde vai saber o que é. Não, o paciente estava, não sei se vocês já ouviram, o paciente estava gaspeando, né? O que é o paciente estar gaspeando? O paciente está com esse movimento de gasping, que nada mais é do que fazer essa tentativa de respirar para melhorar a oxigenação. E aí o que é que acontece? A partir do momento que o bebê faz isso, faz essa tentativa de respiração e a gente tá com o mecônio dentro, misturado com esse líquido amniótico, né? E principalmente quando esse mecônio é grosso, é espesso, né? Que a gente já viu que ele é um muco, é feito tem uma consistência de maionese, bem verde, bem escura. O que é que acontece? Esse mecônio, ele vai para as vias respiratórias do bebê, ele vai entrar, vai para a traqueia e vai entupir o pulmão. Então, isso é extremamente grave, tá? O risco de óbito, né, de desfecho negativo para esse bebê é bastante alto, porque mesmo que esse bebê nasça, dependendo da quantidade de mecônio que ele aspirou, né, e da densidade desse mecônio, se torna irreversível. Porque uma coisa é assim, o bebê nasceu parado, né, o bebê nasceu ruim por outras causas, mas no caso do bebê da aspiração meconial, ele vai estar com as vias aéreas do pulmão todo entupido. Então não dá, mesmo que ele seja entubado, o pulmão dele não vai conseguir receber ar porque está entupido. E não tem como a gente botar uma sonda lá no pulmão para desentupir, né? Então, dependendo da quantidade, dependendo do tempo que aquele bebê passa em sofrimento, da quantidade de mecônio que estava ali e que ele aspirou, realmente pode ser uma condição bastante grave, né? Então, a gente tem aí automaticamente o que é que a gente se pergunta? E como é
que o obstetra vai saber que esse mecônio foi maturidade intestinal? Como é que o obstetra vai saber se foi do estresse fisiológico do parto, que são coisas que nos dizem que está tudo bem, e como é que ele vai saber se o bebê não está em sofrimento fetal, né? Então, essa é a próxima etapa, né? Como é que o obstetra, enfim, o enfermeiro obstetra que está ali na cena do parto, vai saber avaliar se tem alguma coisa errada ali, né? Primeira coisa, e a mais importante de todas para identificar, é a ausculta fetal, né? Que se faz com aquele velho e bom aparelhinho que vocês já conhecem, que é o Doppler, né? Ou sonar, que a gente ausculta o batimento cardíaco do bebê lá dentro da barriga, tá? Então, com aquele aparelhinho ali, é que a gente vai auscultar e saber se está tudo bem. Ah, então é só eu ter um aparelhinho desse em casa que eu vou saber sempre se está tudo bem ou não. Não, tá? Porque existem vários padrões de batimento, existem várias coisas que são identificadas ali, que uma pessoa leiga, enfim, uma pessoa que não tem um estudo aprofundado daquilo ali, não vai identificar, tá? Mas é através daquele aparelhinho que a gente identifica. E aí, a gente precisa falar um pouquinho sobre esses batimentos para que vocês entendam, tá? Esses batimentos, eles são divididos em 3 categorias, basicamente, tá? São 3 níveis aí de batimento, em que a gente vai, através desses 3 níveis de batimento, saber identificar um batimento grau 1, que é um batimento normal, batimento que tá tudo bem, tá? Batimento o tempo todo normal, o tempo todo normal, o tempo todo normal, tá? O batimento grau 2, tá? A frequência grau 2, que é a frequência que nos diz que tem alguma coisa ali nos preocupando, tá? O bebê já tem uma desaceleração depois da contração. E aí, o que é que acontece? É um sinal de alerta. Esse batimento grau 2 é um sinal de alerta. É um batimento que a gente vai pensar, será que tem alguma coisa errada? Será que é só pelo estresse ou será que já tem um sofrimento fetal a caminho? E a categoria 3 é aquele batimento que já é um batimento alterado, que a gente já sabe que aquele bebê ali está sofrendo hipóxia e é um batimento que nos diz que aquela gestação tem que acabar imediatamente, pela via de parto mais rápida, tá? Valéria, então, o batimento grau 3 é cesárea direto? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque o que a literatura diz é que a gestação tem que acabar da forma mais rápida possível. E nem sempre a cesárea é a forma mais rápida possível. Por quê? Porque se aquele batimento grau 3 se apresentou no expulsivo, vamos lá, trabalho de parto, expulsivo, a cabecinha do bebê já está passando por aqui, né? O bebê já está nas vias de fato de sair, de ser, de passar pelo canal vaginal. Qual é o mais rápido? É esperar esse bebê terminar de sair, aqui onde a gente está agora, estimular esse bebê a sair, ou colocar a paciente em sala, fazer anestesia, organizar todo o bloco para fazer uma cesárea? Não. Então, a gente tem que terminar a gestação da maneira mais rápida. Se for um batimento grau 3, mas que o paciente já está no final do expulsivo, já tá ali, o bebê já tá dando sinal de que vai nascer, tem que realmente esperar ali o bebê nascer. Se de repente um fórceps ou um vácuo extrator, que é um outro equipamento que se usa para fazer com que o bebê saia mais rápido, tá? Para que esse parto termine o mais rápido possível. Não necessariamente tem que ir para a sala. Agora, é um batimento grau 3, vamos lá, paciente hipertensa, diabética, começou o trabalho de parto e a placenta deu sinal de declínio da sua função, né? A placenta começou a dar sinal de que já não estava, porque a placenta de uma paciente hipertensa, você já entra em trabalho de parto ali em 90%, 95%, né? Então, muitas vezes essa placenta não aguenta o trabalho de parto. E aí, o que é que vai acontecer? Se essa placenta já deu sinal ali, na fase ativa, vamos dizer, não, eu estava com 5 centímetros, com 7 centímetros e apareceu um batimento grau 3, não tem por que parar trabalho de parto. Realmente tem que botar na sala e tirar o neném, né? Porque é a via de parto mais rápida, tá? Então a gente sempre tem que pensar
o que é mais rápido. E assim, é muito difícil para o obstetra tomar algumas decisões relacionadas a mecônio. Por quê? Porque o mecônio, ele não tem um protocolo que diga aquela coisinha, a receitinha de bolo para seguir, sabe? É muito subjetivo, tanto para essa identificação como para essa decisão, se vai encerrar ou se não vai encerrar, tá? Então, é uma coisa na obstetrícia, assim, é uma situação que os médicos, os obstetras em geral, costumam ter medo, né? Costumam ficar bem receosos. Sempre se peca pelo excesso e nunca pela falta, né? E que gera bastante preocupação no geral, né? Muito embora a gente sabe que esses casos de sofrimento fetal, eles são 1% de todas as gestações, né? A gente já viu que 95% nem tem mecônio, e dos 5% que eliminam mecônio dentro da barriga, apenas um desses bebês, né, vai ser por uma causa de sofrimento fetal, né, e não por maturidade ou estresse fisiológico, tá? Então, vamos lá. Outra questão além do batimento, né, do batimento fetal, o que é que acontece? Vai muito do contexto todo da gestação. Isso acontece muito nas caixinhas de pergunta. Vocês mandam tal coisa, aconteceu isso e isso, o médico fez isso. O que você acha? Né? Ou então mandam no direct pra mim. O que você acha? É muito complicado dizer o que você acha, dizer o que... Porque, assim, cada gravidez é única, tá? A gente, quanto mais individualizado for a essa avaliação, melhor é a conduta. Por quê? Porque cada gravidez vai ter os seus pormenores ali. E é preciso, para se tomar uma decisão, é preciso se avaliar tudo que está se passando ali naquela gravidez. E eu não tenho como avaliar pelo Instagram, pela caixinha, pelo direct, tudo que está se passando na gravidez de vocês, né? Então, assim, a gente sabe o que tem em protocolo, a gente orienta o que tem em protocolo, mas o ideal é que isso seja o mais individualizado possível. Por exemplo, eu tenho uma gravidez de baixo risco, uma gravidez com líquido normal, uma gravidez com o bebê em peso normal, com a placenta funcionando perfeitamente bem, né? E aí a bolsa rompeu e a gente viu que tem mecônio naquela bolsa. Porém, é uma gravidez de baixo risco, a placenta não dá sinal de mau funcionamento, tá tudo bem, o bebê tá mexendo, o bebê tá com um batimento bom. Eu vou me preocupar com aquele mecônio? Não. Aquele mecônio vai ser só um sinal para que eu observe, para que eu fique mais de olho, para que eu faça essa ausculta, né, fetal do bebê com um intervalo menor, né? Eu fique mais em cima desse trabalho de parto, mais atento, tá? Nada mais que isso. Porém, é uma gestante de alto risco, que é hipertensa, que é diabética, né? Que essa placenta, a gente sabe que já começou o trabalho de parto, não começou com a potência total. Então, vai para a cardiotocografia, já dá um batimento ali grau 2. Não vai, você não vai esperar esse trabalho de parto progredir, ou um trabalho de parto que já está arrastado, que já está ali há 12 horas, há 24 horas, começou a dar um grau 2, vai para a cardiotocografia, confirmou grau 2, não tem porquê, né, levar esse trabalho de parto até as vias de fato, se você está com todo esse aparato de informações, se você está com todas essas informações que estão lhe dizendo que aquilo ali pode ser um sinal de alerta, tá? Não vai esperar chegar no grau 3 para encerrar a gestação, tá certo? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado e é através de todos esses dados que o obstetra vai decidir por encerrar ou não a gestação o mais rápido possível, tá? Ou por esperar o trabalho de parto continuar até o final, ou interromper numa cesárea, quando a cesárea é a via mais rápida, né? Se o trabalho de parto, repito, se o trabalho de parto já estiver muito avançado e tiver como esperar, de acordo com todas essas informações, dá para esperar. Se a gestação for de baixo risco, o mecônio estiver ali, mas não representar um sinal de perigo, todos os indícios disserem que é a eliminação de mecônio por maturidade do intestino apenas, ou pelo estresse da contração, e aí isso aí não vai dizer para o obstetra encerra, tá? Então é mais ou menos por aí, é mais ou menos por esse caminho, né,
que o profissional que vai atender vocês vai decidir na vigência de um mecônio, tá? E aí a conduta também, a gente tem que pensar que assim, vai muito da visão pessoal de cada profissional, né? Vai ter profissional que é extremamente receoso, né? Tem assim, mecônio mete medo em muita gente. E tem profissional que realmente é mais seguro, já tem experiência, já tem mais tempo de experiência e vai bancar algumas decisões, lógico que com toda segurança, né? Mas que vai bancar. E tem profissional que, às vezes, por insegurança, por falta de experiência, não vai bancar, vai ver o mecônio e vai querer encerrar a gestação. E por aí vai. A gente sabe que também tem esse viés aí, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? E aí, uma outra coisa é, como é que eu, mulher, mãe, vou saber se tem mecônio ou não, tá? Sim, outra coisa. A gente só vai saber do mecônio se a bolsa estiver rota, tá? E existe um aparelhinho. Vocês já viram aquele aparelho que o otorrino examina o ouvido, o pediatra examina o ouvido da criança, que é um funilzinho assim, que bota no ouvido. Tamires, obrigada. Seja bem-vinda aqui à live. Tem um aparelhinho que se chama amnioscópio, tá? Maratonei seu perfil quando tava grávida, me ajudou muito. Ah, meu Deus, que linda. Esse aparelhinho, ele é como se fosse um funil, tipo o que bota no ouvido, sendo que o funil dele é bem comprido. E aí, o que é que o obstetra faz? Ele insere lá no canal vaginal para observar, através da bolsa, se ele vê o mecônio lá, tá? Isso se chama amnioscópio. E aí, pode ser feito caso se desconfie que tem eliminação de mecônio e a bolsa ainda não esteja rota, né? E aí, por exemplo, se for um trabalho de parto que já está entrando no expulsivo e aí tem um batimento grau 2, né? Que é um batimento que faz a gente desconfiar que pode ter alguma coisa errada. O que é que o médico pode fazer? Ele pode ir lá e avaliar com o amnioscópio se realmente tem mecônio lá. E aí, se for o caso, se for um período que já está uma parturiente, uma gestante, que já está no expulsivo, o que é que pode ser feito nesse caso? Para adiantar o parto, pode até romper a bolsa, né? Porque a gente sabe que romper a bolsa adianta o parto. Pode até romper a bolsa para adiantar o parto, né? Para acelerar aí essa saída desse bebê e confirmar a densidade desse mecônio, se está espesso, se não está, se é mais antigo, se é mais novo, porque dá para saber pelo aspecto do líquido. O mecônio, quando a bolsa rompe, primeiro, quando é que não tem mecônio, né? Quando é que a bolsa rompe? Valéria, minha bolsa rompeu em casa e eu fiquei... Esses dias eu recebi um comentário desse em alguma postagem. Ela dizendo que quando a bolsa rompeu, ela estava em casa, só que o líquido estava um pouco amarelado e ela ficou em dúvida. E por isso ela já tinha ido direto para a maternidade. E aí, vocês sabem como é a bolsa quando rompe, como é o aspecto do líquido, como tem que ser o aspecto do líquido? Porque muita gente não entende, aí já se desespera quando a bolsa rompe em casa, sai correndo para o hospital, a lá novela da Globo, né, desesperada, e quando na verdade a gente tem sinais de que tá tudo bem, a gente dá para saber identificar quando a bolsa rompe, e não precisa ter essa carreira toda, né, para chegar na maternidade, até porque a gente sabe agora que 95% das gestações não tem liberação de mecônio intraútero, né? Então, o que é que acontece? Bolsa rompeu em casa. Líquido absolutamente sem mecônio é um líquido muito parecido com água de coco, tá? É um líquido branco, claro, ou pode ser até um pouquinho amarelado, tá? E costuma ter uns gruminhos, uns pedacinhos brancos, tá? De vernix, de pele, enfim. E esse líquido é completamente normal, não tem mecônio, tá? O líquido meconial é um líquido verde, ele tem um aspecto verde, tá? Pode ser verde escuro, com gosma verde escura, tá? Que diz que o mecônio é novo, é recente, que essa eliminação foi uma eliminação recente. E tem o líquido verde claro, já mais fino, que diz que esse mecônio é antigo, tá? Independente de ter sido verde claro ou verde escuro, foi líquido verde quando essa bolsa rompe. Se você está em casa, aí sim você tem que ir imediatamente para a maternidade, tá? Então,
Teve líquido verde, vai para a maternidade. Teve líquido branco, um pouquinho amarelado, não é sinal de mecônio, tá? Então não é sinal de urgência. O bebê tá mexendo normal, a bolsa rompeu, o líquido estava claro. Fique em casa, se organiza. O que a literatura diz é que o trabalho de parto vai começar em até 12 horas, para a grande maioria das mulheres, tá? Então, não tem que sair correndo desesperado, atropelando todo mundo com as 4 setas ligadas no meio do trânsito, tá? Agora, se o líquido é esverdeado, ou verde claro ou verde escuro, independente do mecônio ser jovem ou antigo, é maternidade direto, tá? Então, é ideal ir logo pro hospital. Se a bolsa não rompeu, aí é aquela história, vai ser sempre pelo batimento fetal, pelas características da ultrassom. Quando tem um batimento grau 2 e a gravidez era uma gravidez de baixo risco, que estava tudo bem, que o bebê está mexendo normal, porém tem um batimento grau 2, vai para cardiotocografia, vai fazer cardiotoco. Se a pode até tem maternidade que o médico pode até optar por deixar a cardiotoco permanente, né, para ir vendo como é que vai se comportando esse batimento ao longo do trabalho de parto, tá? E aí, bora lá, essa parte aqui eu já falei. Pronto. E aí, uma outra coisa que a gente tem que pensar, queria falar isso por último, porque uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a cesárea é a resolução para o mecônio, nem sempre, tá? Por quê? Outra coisa a se pensar. Eu falei da via de parto mais rápida, né, que nem sempre vai ser a cesárea, mas a gente não pode esquecer também que a cesárea, ela também pode ser um fator complicador para a questão da presença do mecônio, né? Por quê? Porque para fazer a cesárea, a gente tem que fazer anestesia, né? É uma raquianestesia. E a raquianestesia, ela pode baixar a pressão da gestante, tá? E aí, nessa baixa de pressão pós-anestesia, tem mulher que tem baixa de pressão após a anestesia, o que é que pode acontecer? Diminui a circulação na placenta, o que vai diminuir ainda mais a oxigenação para esse bebê, né? E aí diminui o fluxo da placenta, diminui a oxigenação do bebê ainda mais. E aí o que é que pode acontecer com o bebê? Pode acontecer de o bebê começar a fazer o que a gente chama do movimento de gasping, começar a aspirar o mecônio, né? Que é... Por quê? Porque se o oxigênio já estava baixo e você diminui ainda mais, o bebê vai começar a gaspear, tá? Então, um bebê que apenas nasceu sujo de mecônio, que ele tá com batimento normal, que tá tudo bem, não significa absolutamente nada. Não significa que ele aspirou mecônio, que ele tá com dificuldade de via aérea, tá? Pelo contrário, um bebê que nasceu sujo de mecônio, mas que passou pelo canal de parto, o que é que acontece? Quando o bebê vai passando pelo canal de parto, pelo canal vaginal, os músculos da própria vagina, eles apertam bastante o bebê, tá? O bebê nasce, para ele passar por ali, ele é apertado. E quando o canal vaginal, o bebê passa e é apertado aqui no tórax, o que é que acontece? Acontece que a via aérea, as vias aéreas dele também são apertadas. E aí, às vezes, o mecônio que tá aqui, ó, no narizinho, na via aérea, aqui no começo da via aérea, ele já é expulso pela própria passagem do bebê pelo canal do parto, tá? Então, não necessariamente a cesárea é a salvação do bebê que tá com uma frequência cardíaca alterada, com uma presença de mecônio ali, tá? Pelo contrário, às vezes passar pelo canal de parto ainda ajuda até a tirar o mecônio que já tá aqui no começo da via aérea, tá? Então, se tinha sinal de mecônio, se deu para continuar, para terminar o parto, se já estava no expulsivo, a tendência é que esse mecônio já seja até eliminado na passagem pelo canal de parto, tá? E aí é como eu falei, não há... Benjamin estava sujo de mecônio, cheguei a pensar que ele era escurinho, tá vendo? E aí o que é que acontece? Acontece isso, que realmente não tem um protocolo fixo para mecônio, não tem uma receita de bolo. Vai muito da avaliação de todos os sinais, de todas essas coisas que eu falei, do batimento,
das características da gestação, dos fatores de risco da gestação, da cardiotocografia, tá? Tudo isso junto é que vai guiar o profissional junto com vocês na decisão de interromper ou não interromper, tá? Então, é uma das condutas mais difíceis que tem para os obstetras, né? É uma das coisas mais complicadas. A síndrome de aspiração meconial realmente é extremamente grave, né? Como eu falei, só para recapitular. E vocês vão me prometer que não vão falar mais que o bebê fez cocô dentro da barriga e nem que ele engoliu o cocô e por isso teve problema, tá? Porque engolir não dá problema, mecônio não é cocô, tá? O que acontece é que 1% dos bebês podem ter sofrimento fetal dentro da barriga, pelo sofrimento fetal liberar o mecônio e também pelo sofrimento fetal aspirar o mecônio e não engolir, tá? Então, recapitulando, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tive que correr um pouquinho, porque hoje foi com problemas técnicos, mas a gente conseguiu, né? Aos trancos e barrancos, a gente vai-se embora. Pronto, vamos embora. Por hoje é só. Espero que vocês saibam tudo sobre mecônio agora. Não fiquem mais dizendo que o bebê fez cocô dentro da barriga, tá? Porque agora todas as minhas miglas estão sabidas, né? Sabendo tudo sobre mecônio, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até quinta, se Deus quiser. Beijo, até quinta.